Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e agora a gente retorna oficialmente com o quadro Refutando aqui no canal Felipe Psi, porque finalmente nós temos condições de voltar a gravar vídeos depois de toda a mudança. Então sejam muito bem-vindos ao Refutando, o quadro que segue a premissa básica de Carl Sagan de que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a análise do comportamento de microexpressões faciais. Não a análise do comportamento, a própria base da filosofia da ciência da psicologia, né? Conhecida também como psicologia do comportamento, behaviorismo, comportamentalismo, muito divulgada e promulgada por um dos seus grandes patronos burros, Frederick Skinner, mas a gente vai falar hoje não sobre ela, mas sobre a análise do comportamento, da ideia de que as microexpressões faciais podem ser interpretadas, lidas por pessoas e que elas dizem muito mais sobre nós do que aquilo que nós estamos falando da boca para fora. Bom, o canal, né, ele tem, através do quadro Refutando, a premissa básica de educar a população brasileira sobre ciência, sobretudo em saúde, no campo epidemiológico, mas a gente também fala sobre o campo de educação e ciência de um modo geral, como inclusive campos mais experimentais como esse, tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos e se você é uma pessoa desavisada, se você é uma pessoa fã de saúde mental, fã de psicologia, você já deve talvez ter lido sobre a análise do comportamento e aí quando chegou nesse campo aí das microexpressões, viu a palavra análise do comportamento e achou que era um tema tão confiável quanto, mas não. Então, o vídeo de hoje a gente vai ver aqui para dissipar essa névoa que tem na sua visão sobre esse campo. Não são as mesmas coisas, são áreas muito diferentes, tudo bem? Eu sei, é um pouco difícil, pessoas que elas são externas ao campo da ciência, elas muitas das vezes não entendem que coisas completamente opostas têm nomes iguais. Por isso que, por exemplo, dentro do campo da neurociência, quando a gente utiliza o termo inconsciente, a gente não está falando do mesmo termo e significado de inconsciente dentro de pseudociências como a psicanálise, por exemplo. Então, são coisas completamente opostas, tá bem? Então, hoje, senhoras e senhores, nós vamos voltar às origens, ao berço do nosso canal, que são as microexpressões faciais muito promulgadas, né, por defensores como o senhor Vitor Santos, tudo bem? Mais conhecido pela alcunha de Metaforando. E lembrando, os vídeos aqui do quadro Refutando nunca têm a intenção de atacar uma pessoa, mas de discutir ideias e a qualidade das evidências que as sustentam, tudo bem? Então, hoje a gente vai aqui reagir a um vídeo do Vitor Santos e aos argumentos que ele traz para nós nesse vídeo. Antes de começar, eu gostaria de primeiro agradecer do fundo do meu coração, na verdade de fundo do coração não, né, de todo o coração quem me mandou mensagens no vídeo anterior da semana passada, né, do regresso às atividades desse canal e também pelo Instagram acerca do meu estado de saúde. Para quem aí tá me acompanhando sabe, eu tenho um trombo no meu pulmão e a gente tá investigando se eu tenho ou não uma doença autoimune, se sim, qual seria ela. Fiquem tranquilos, a minha respiração tava ruim essa semana, mas eu continuo tomando medicação, continuo trabalhando, continuo fazendo atividade física e segunda-feira tem o meu retorno no hospital, né, dia 30 de junho, você tá vendo esse vídeo num sábado, pelo menos se você tá vendo na estreia, você tá vendo isso daqui no dia 28 de junho de 2025, então fiquem tranquilos, por hora estou vivo e atuando, tá bem? Então, sem mais delongas, eu gostaria de me apresentar para você que está chegando aqui nesse canal, não faz ideia de quem eu sou, não faz ideia do que e para que esse conteúdo aqui está sendo publicado. Meu nome é Felipe Luiz Souza, eu sou psicólogo clínico formado pela Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no Brasil, e hoje eu faço aqui o meu doutorado na University of New South Wales, aqui em Sydney, na Austrália, mais especificamente nos laboratórios, nas dependências do Neuroscience Research Australia, o Neura, também em Sydney, tá bem? Basicamente, esse vídeo aqui é parte do que é o programa que eu tenho aqui de voluntariamente falar sobre educação em ciência, tá bem? Então sejam todos muito bem-vindos, eu espero poder auxiliar vocês aqui a separar joio do trigo e entender as nuances por detrás de artigos e pesquisas científicas que geralmente quem as divulga não faz com vocês, tá bem? Então, bem-vindos ao canal Felipe Psi, onde a gente não faz edição das coisas, então é tudo no máximo com uma pausinha, tá bom? Então, senhoras e senhores, agora sim, vamos começar a reagir ao vídeo Thiago Santinelli mentiu muito, divulgado há 9 dias atrás, se eu não me engano, ou algo assim,
pelo Vitor Santos do canal Metaforando. Bora lá. Não, microexpressões faciais não são pseudociência. E como ele não fez a afirmação e não colocou nenhuma evidência para sustentar a afirmação dele, o que sobra é o Thiago Santinelli, com a autoridade dele, como pesquisador científico, a fazendo uma afirmação. Então, a gente tem pessoas que são muito mais autoridade no campo científico para afirmar o contrário do que o Santinelli está trazendo nesse momento. Você tem, por exemplo, um estudo, né, uma pesquisa que foi publicada, What Scientists Who Study Emotion Agree About. Tá. Essa pesquisa entrevistou cerca de 250 cientistas que estudam processos emocionais e o critério... Tá, a gente acabou de ver ouvir, né, porque eu tô tapando o rosto do Vitor Santos. A gente acabou de ouvir o Vitor Santos falar que essa pesquisa entrevistou aproximadamente 250 cientistas. Só para não dizer que eu estou mentindo, vamos retornar e escutar de novo. De 250, What Scientists Who Study Emotion Agree About. Tá. Essa pesquisa entrevistou cerca de 250 cientistas. Eu acho que vocês tiveram um eco, né? Sinto muito, pessoal. Mas ele basicamente fala, essa pesquisa entrevistou cerca de 250 cientistas. Ele afirmou isso categoricamente. Juiz, ele disse, não fui eu, ele disse. Então, por favor, vamos continuar aqui. Que estudam processos emocionais, e o critério para esses cientistas participarem da pesquisa era muito alto. Eles tinham que estar trabalhando ativamente na área das emoções humanas, tinham que ser especializados, não apenas graduados em psicologia, mas especializados na área das emoções humanas, tinham que estar trabalhando em produção, tendo produzido pelo menos 3 ou 5 artigos nos últimos 3 anos anteriores. Outra vez ele fala, né? Não, para o cara poder participar nessa pesquisa, ele tinha que ter produzido entre 3 a 5 pesquisas nos últimos 3 anos. Prestem atenção, não sou eu quem estou dizendo isso, é o dono do vídeo. Essa pesquisa e basicamente perguntaram para esses cientistas, né, a grosso modo assim, olha, vocês acham que cientificamente existem sinais que a gente pode realmente observar no corpo humano que demonstram que uma pessoa está sentindo emoção? Trocando em miúdos, né? Vocês acham que é pseudociência ou que realmente existe algo científico que a gente pode observar algum sinal da pessoa e dizer com propriedade científica que aquela pessoa está sentindo determinada emoção? E assim, 88% dos participantes dessa pesquisa, tá certo? A vasta maioria disse que... Mais uma vez, não sou eu alegando que fulano ciclano disse algo. Eu estou passando isso daqui para vocês verem antes da gente discutir. Eu vou repetir aqui o que ele mesmo disse, tá? Quer dizer, ele vai repetir, não eu. Com propriedade científica que aquela pessoa está sentindo determinada emoção. E assim, 88% dos participantes dessa pesquisa, tá certo? A vasta maioria disse que sim. Eles concordam com a ideia de que cientificamente existem sinais que o corpo transmite, que você pode afirmar cientificamente que existem sinais universais que o nosso corpo transmite, como, por exemplo, uma microexpressão facial, sempre que a gente processa determinada emoção primária. Para além disso, você tem... Daí aqui ele vai falar sobre outra fonte de evidência dele, da qual a gente vai discutir depois. Nessa parte agora, a gente vai focar nessa pesquisa que ele trouxe, não é mesmo? Então, bora lá. Ele traz para nós a pesquisa What Scientists Who Study Emotion Agree About, que é uma survey, uma pesquisa. É engraçado, né? Essa pesquisa metodologicamente se chama pesquisa, tá? Sabe quando você tá andando na rua e alguém pergunta pra você, quer participar da minha pesquisa? O cara vai lá e faz uma entrevista contigo, pergunta a sua opinião sobre algo. Isso é uma survey, tá bom? E essa survey, ela tem um ponto esquisito. Ela tem um único autor. Não que um só autor não possa fazer uma survey. Claro que pode. Desde que esta survey estabeleça um critério metodológico, um objetivo para ser feita, que possa ser atingido por uma survey. Deixa eu explicar para vocês. Se eu quero provar que o tratamento A funciona, eu não posso dar o tratamento A para algumas pessoas e aí fazer uma survey perguntando: você acha que esse tratamento te curou? E aí a pessoa fala sim, aí outro fala sim, aí outro fala sim, aí outro fala não. Tá bom. Daí eu vou lá, escrevo e publico um artigo, uma survey, dizendo que tratamento A cura 9 em 10 pessoas que são submetidas a ela.
a metodologia, o tipo de pesquisa que eu fiz para chegar nesse resultado, escutem o que eu estou falando. A metodologia que eu adotei para investigar aquele meu objetivo, ele não é apropriado. Então, como é que eu consigo descobrir se um tratamento funciona ou não? Com ensaios controlados aleatorizados, os famosos RCTs. Eles são o melhor delineamento para encontrar esse efeito causal. Percebe? Entendeu? A depender do tipo de pesquisa, o tipo de pesquisa não vai ser apropriado e não vai conseguir responder um determinado tipo de pergunta. E qual era a pergunta que o Paul Ekman tinha com essa pesquisa aqui? A gente já vai ver. Porque antes eu vou relembrar vocês que há 2 anos atrás eu fiz um vídeo refutando um vídeo do Metaforando em que ele usa exatamente esta pesquisa. E naquele vídeo, há 2 anos atrás, eu falei, Vitor Santos não leu esse artigo. E eu sei que eu falei isso porque eu reassisti o vídeo, porque quando eu vi o vídeo que eu tô reagindo aqui agora, eu não assisti ele todo, tá? Eu assisti só as partezinhas que ele fala sobre artigos científicos e é só o que nos interessa. Quando eu assisti isso, eu pensei, cara, esse artigo, eu tenho uma vaga lembrança dessa capa aqui. E aí eu fui atrás dos meus vídeos e eu já falei sobre esse artigo. Eu fui ver o que eu falei 2 anos atrás. E há 2 anos atrás eu falei, Vitor Santos, você não leu esse artigo. E hoje, revendo a fala do Vitor Santos, agora em 2025, ele ainda não leu. E por que eu sei que ele não leu? Porque esse artigo, ele tem 4 páginas. O PDF inteiro tem 4 páginas, tá bom? Mas de artigo mesmo, ele tem 1, 2,5, porque acaba aqui, ó, daqui, tá? Isso daqui tudo, ó, tudo que tá aqui dentro é documento suplementar e aí aqui embaixo você tem as referências, né? Inclusive, isso daqui é uma coisa que eu tinha esquecido de olhar porque me parecia meio óbvia, mas tudo bem, a gente já fala sobre isso daqui também. O cara... Tá bom. Então, olha só. Qual que é a questão? O Paul Ekman, ele fala no resumo do estudo dele o seguinte, olha, nos últimos anos, né? E últimos anos, lembrando, isso daqui foi publicado em 2016, tá? Então, a pesquisa foi publicada em 2016. Ele falou que nos últimos anos o campo das emoções cresceu de forma, enorme recentemente. Enorme, né? Então, recentemente, aproximadamente 250 cientistas foram identificados, né? Que estão aí estudando, pesquisando cientificamente as emoções humanas. Interessante. Então, o campo está em expansão e 250 caras foram encontrados. Mas olha que engraçado. Porque o Vitor Santos falou que o critério para fazer parte dessa pesquisa era um critério enorme, um critério muito rigoroso para fazer parte dessa pesquisa, que, lembrando, é uma survey. Eu quero perguntar para você, tá? Se essa amostra... quero perguntar para você se você concorda ou não com algo, ou sua opinião sobre um assunto e tal. Vamos chegar numa parte muito interessante. E aí aqui ele começa a falar sobre uma coisa que, olha, dado, né, o critério dele, olha só. Critério A, para poder ser elegível, poder participar dessa survey. Ter publicado 5 ou mais, isso daqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Isso daqui é encheção de linguiça, tá? Ou mais, não interessa, ou mais, pode ter publicado 500 artigos, ou 5 nos últimos 5 anos, 8 anos, 20 anos, tanto faz, porque o critério era 5, então é o mínimo. O mínimo é o que elege. Não interessa se o cara tem 800 artigos sobressalentes, ele foi elegível por causa de 5. Então isso daqui é pura encheção de linguiça, tá bom? Então, tinha que ter publicado 5 artigos nos últimos 8 anos. Não nos últimos 3 anos, como o Vitor Santos falou. Nos últimos 8 anos. Isso daqui é uma margem de menos de 1 artigo por ano, tá bom? Menos de 1 pesquisa por ano, tá? E tinha que ter sido publicada em uma dessas revistas, Emotion, Journal of Experimental Psychology, papapá, ou grandes revistas como Nature Reviews Neuroscience ou Science, que é, por exemplo, a maior revista do mundo, tá? Então você pode tanto ter publicado nessas revistas, quanto na maior do mundo, tá incluído.
Você pode ter outro critério, né? Ter sido do corpo editorial ou revisado artigos para o Journal of Emotion, tá? Isso aqui também é um critério dúbio, porque eu posso ter sido do corpo editorial, pude ter sido o editor de uma revista, ou editado 2 artigos. Revisado 2 artigos. Como assim revisado? Por que 2, Felipe? Bom, eu suponho que seja 2, porque o critério é articles, tá? Ou seja, tá no plural. Plural é 2, tá? É maior que, na verdade seria maior que 1, né? Maior que 1 é 2, tá bom? Então, se o cara revisou 2 artigos a mais para aquele journal específico, ele também já está incluído. O que é uma coisa muito mais fácil do que ser do corpo editorial de uma revista, mas tudo bem. Aí, esses outros critérios aqui me chamaram muito a atenção. Esses 2 critérios aqui são sensacionais. Olha, outra forma de você ser elegível para essa pesquisa é que você podia ter contribuído, tá? Sendo, né, autor da primeira edição da Nature of Emotions, que era editorado pelo Ekman e um amigo dele, o Davidson. Ou, né, ter sido convidado pelo Davidson e associados a contribuir na segunda edição. Isso daqui basicamente, isso aqui é o que a gente chama de cherry picking. Isso daqui eu estou colhendo a cereja, eu estou a dedo pegando, olha, essa galera aqui que participou, tá? Lá da primeira edição do meu journal, da minha revista, essa galera aqui me parece interessante para responder a minha pergunta. Afinal, eles não devem ter nenhum tipo de viés. Outra coisa interessante, e que aí entra um problema metodológico nessa survey, é que a ideia de você ter uma survey, tá? É porque a depender da estratégia de recrutamento que você tenha, você não consegue extrapolar esses dados. Por quê? Porque você não garantiu um recrutamento cujo todo mundo tivesse chance igual de ser recrutado para o estudo. Que é aquele probleminha que a gente fala sobre amostras não probabilísticas. Isso é um problema metodológico muito grande. Por exemplo, para RCTs, é um problema absurdo. Por quê? Porque o simples fato de você ter restrito que tipo de pesquisadores das emoções podem responder a sua pesquisa é um viés. Eu vou dar um exemplo prático de como é que isso funciona. Vamos supor que você esteja fazendo uma revisão sistemática. Você quer revisar toda a literatura da ciência sobre uma coisa. Tipo, emoções humanas são ou não são universais. Pronto. Aí você diz na sua revisão que você só vai incluir para análise estudos que foram publicados em inglês. E você pode dizer, mas é que 90% das pesquisas no mundo são publicadas em inglês. Mas talvez um estudo em japonês, um estudo em guarani, ele fosse mudar completamente a conclusão do teu estudo. Isso é uma limitação. Boas revisões não limitam seus estudos por língua. Isso é um problema. Se eu quero saber a opinião dos estudiosos, dos pesquisadores sobre emoções, me dói a cabeça pensar que eu só tenho aproximadamente 250 caras no mundo. Eu vou dar um exemplo. Emoções é literalmente um tema absurdamente abrangente. Muito abrangente. Tal qual, por exemplo, o tema do meu doutorado. Eu pesquiso dor, tá? E coisas envolvidas em dor e nas análises que a gente faz. Só no meu grupo de pesquisa, tem mais de 70 pessoas. Todos cientistas. Me dói pensar que só tenha, sei lá, nós e mais uns 200 caras por aí no mundo. Pô, pelo amor de Deus, só na nossa cidade aqui em Sydney deve ter mais de 200 cientistas que pesquisam dor. Só lá em Boston deve ter mais de 250 pesquisadores de emoção. Só em, sei lá, pega qualquer grande metrópole que tenha universidades importantes com departamentos de psicologia, provavelmente você já junta mais do que isso de pessoas que pesquisam emoções. E isso é um escopo interessante, é um viés interessante de que, olha, na verdade, eu jogo a minha pergunta para quem eu quero respostas. E aí é interessante porque ele mesmo fala aqui no seu artigo que ele tomou cuidado para não ser
uma pessoa que está fazendo uma pesquisa enviesada, porque olha, ele convidou James A. Russell para verificar os processos, né, dos questionários que ele iria, das perguntas que ele iria mandar para esses cientistas, para que ficasse, né, livre de viés. Isso é um problema muito grande, porque, bom, primeiro, isso é óbvio, não existe pesquisa sem viés. E segundo, que só um pesquisador definiu os critérios de inclusão sem dar justificativas metodológicas, ele não explica o porquê, tá? E por isso que eu falo há 2 anos atrás e falo hoje de novo, essa pesquisa aqui é uma porcaria, tá? Veja, ele não explica essa decisão metodológica, ele só fala, vai ser assim, tá, mas assim por quê? Meu sonho seria esse, poder mandar um projeto meu pro meu orientador e falar, olha só, Dr. James Macaulay, vai ser assim. Por quê? Eu achei uma excelente ideia. Então tudo bem. Não é assim que funciona. Então, o que acontece? A grande ideia é que decisões metodológicas que são o cerne de uma pesquisa, elas precisam ser plausíveis. Aqui a gente não tem plausibilidade nenhuma. Mas beleza, então ele ainda tenta dar uma justificativa de que não, veja, eu convidei um cara para revisar as perguntas que eu ia fazer aqui pro pessoal. Bom, continuando. Ele mandou essa pesquisa para 248 pesquisadores, tá bom? Então, ele identificou 248 caras que encaixam no critério dele e mandou e-mail para esses caras. Desses caras, olha o que interessante que é, mais uma vez, o porquê eu sei que o Vitor Santos não leu essa pesquisa. Porque dos 248, eles tiveram uma resposta moderada. 60% dos caras respondeu a esta survey. Isso é um número muito bom, isso não é um problema. Meu Deus do céu, que incrível. Você mandou para um número, para uma amostra e 60% dela participou. Quem dera todas as pesquisas fossem tão fáceis assim de serem feitas. Muito bom, cara. É estranhamente bom isso, muito bom. Só que temos um problema. Quando o Vitor Santos fala que a esmagadora, massiva, eu não lembro a palavra que ele usa. Quando ele fala que ele fala a vasta maioria. Quando a vasta maioria que ele aponta, né, 88% desses cientistas concordam com a universalidade das emoções, nós temos um problema, que é 88%. De 60% de 248, não é a vasta maioria de 248. É a maioria de uma parte de uma amostra. Não entendeu? Eu simplifiquei para vocês. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Olha só. Ele mandou e-mail para 248 cientistas. Desses, tá? Somente 60% responderam, o que são 148 cientistas, tá bom? Então, lembrando, eram 248, 100 desses caras não responderam, sobraram 148 pessoas. Dessas pessoas, ou seja, na verdade a pesquisa contou com 148 entrevistados, não com 250. E aí entra uma outra coisa, tá? As pessoas têm um péssimo costume, pessoas que não entendem de ciência, não têm capacitão técnica científica para entender pesquisas e interpretar dados, elas olham o resumo e a conclusão. Só que o resumo, ele é um compilado, muitas das vezes, de no máximo 300 palavras, 250 palavras, que tenta resumir por que aquela pesquisa foi feita, a importância dela, a metodologia que ela usou, o que ela encontrou, discute a importância desses dados encontrados e dá a sua conclusão num espaço muito pequeno. Então as pessoas tentam escrever esse resumo de forma vendível, tentam vender esses resumos de uma forma agradável, chamativa. E isso acontece, na verdade, porque tem que ser. Eu tenho que convencer a pessoa que está vendo o resumo do meu artigo a querer ler o meu estudo. Tudo bem. O problema é que o resumo não tem condições de dar todas as nuances que a gente precisa para confiar ou não numa pesquisa. E é aqui que o Vitor Santos erra mais uma vez, porque ele deve ter lido aqui, 250 caras, e falar, então foram quase 250 caras. Não, eles convidaram quase 250 caras, mas na verdade 148 apenas responderam. Desses caras, 88%
concordar... perdão. 88%, eu até grifei aqui no lugar errado, né, ô idiota? Aqui, ó. Isso aqui. Então, basicamente, eles falam o seguinte, que olha, a existência, tá, de aspectos universais da emoção foi endossada por 88% dos caras, beleza. Mas o que nos interessa é que a ideia de que, sim, cientificamente existem evidências, tá, de sinais universais, tá, voz e face, foi endossada por 80%. Já é uma perda de 8%, tudo bem, tá? O que nos interessa está aqui, ó. Beleza. Esses caras aqui, tá bom? São, na verdade, 118 caras. 118 caras não são a metade dos 248 originais. Ou seja, mesmo que todos tivessem respondidos e a gente tivesse mantido esses 118 caras aqui concordando, eles não são a metade dos 248. Então, temos um problema que está faltando a resposta de outros 100 caras. Então, outros 100 cientistas poderiam impactar diretamente na resposta desses caras. Poderiam impactar direta e conclusivamente nesse endossar dos sinais universais através da comunidade científica. E, detalhe, essa pesquisa, ela foi feita, né, essa survey, ela foi enviada, cadê? Aqui. Junho de 2014 e foi ser publicada só em 2016. Só que as pesquisas que mais contundentemente bateram em cima da ideia da universalidade das emoções são num prazo de 2019 para frente. Ou seja, será que a opinião desses caras não teria sido alterada pelo surgimento de novas e melhores evidências com o tempo? Será que a opinião desses 148 não seria alterada? E será que a resposta dos outros 100 caras que a gente não teve acesso, será que ela também já não seria alterada? Então, essa pesquisa aqui, bom, ela já era ruim para a época. Hoje em dia, então, que ela já não diz, ela já não é condizente com o que a gente tem de evidências hoje, ela também já está mais do que defasada, tá bom? Então, essa pesquisa aqui vocês podem simplesmente ignorar porque ela é muito ruim, tá bom? Mas por que eu digo que ela é ruim? Porque olha qual que era a ideia do cara. Esta survey deverá ajudar a eliminar a confusão na impressão popular sobre se existe algum consenso, acordo sobre a natureza das emoções. Cara, não é esse tipo de survey que você faz para querer bater consenso. Paul Ekman, você já está idoso, mas não é assim que se faz. Quer ver só um exemplo de como é que se faz um agrupamento de especialistas para chegarem num consenso? Bom, isso daqui é um exemplo de como você reúne um grupo de especialistas e aí este grupo de especialistas juntando evidências, não a opinião deles, ou seja, não é, eles fizeram um levantamento, nós estamos aqui em tantos pesquisadores, por exemplo, esse daqui é o consenso internacional sobre sim, déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno mental e ele existe. E aqui eles não só falaram, olha, a gente juntou pesquisadores de todos os continentes e todos eles concordam que existe. Não. Todos eles concordam que existe? Sim. E eles juntaram 208 argumentos, conclusões baseadas em evidências robustas, com dados de milhões de pessoas. Isso é um consenso, não é simplesmente falar, não, a minha galera aqui, eu mandei um e-mail para eles, perguntei o que eles achavam e eles falaram que é bem isso daí mesmo. Quer ver só um exemplo de como é que surveys são feitas e o objetivo diferente, como a gente não pode só pegar e supor que não. Um grupo de pessoas acha que é isso, então é isso. Vejam bem, no começo de 2025, este ano, eu publiquei um artigo chamado Hipnocensus 2024. Foi publicado na revista mais importante sobre hipnose clínica experimental do mundo, que é a International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. E vejam, uma survey com uma equipe de pessoas, porque ciência se faz da colaboração. Então, vejam, nós temos aqui, né? Tínhamos aqui na época, eu, minha esposa,
e meu co-orientador Mark Caldeira, da Universidade do Vale do Itajaí, na época, né, quando a gente começou essa pesquisa. Nós tínhamos Robert Rezende Nascimento, tá? Que era da UFMG, na verdade eu acho que ele ainda é da UFMG, e nós tínhamos Olafur Paulson, tá bom? O nome da universidade é complicado, né? University of North Carolina in Chapel Hill. Então, nós tínhamos uma equipe, inclusive de diferentes países, colaborando, e universidades, colaborando numa única survey, numa pesquisa para identificar, veja, as perspectivas e as práticas de profissionais. Ou seja, uma survey fazendo o que ela sabe e pode fazer. Identificar um contexto, tirar uma fotografia de um cenário. Ou seja, essa survey identificou o que as pessoas de um determinado campo estão fazendo, não utilizando o que eles fazem como evidência de que comprovo algo. Muito pelo contrário, uma survey não tem nem a capacidade de fazer isso. Então, olha só que interessante, nós replicamos uma pesquisa que tinha sido feita em 31 países pelo grupo liderado pelo Olafur Paulson. Por isso, o convidei a participar da pesquisa. É assim que funciona. Eu falei, olha, quero replicar sua pesquisa numa amostra que vocês não tiveram, que é a amostra do Brasil. Vamos aplicar aqui. E nós, de fato, nós entrevistamos, né, também online, tá? 103 praticantes de hipnose clínica, entre psicólogos, hipnoterapeutas, médicos, enfermeiros e afins, tá? Então, nós entrevistamos 103 profissionais do campo da hipnose clínica para saber o que eles estavam fazendo, o que eles entendem por hipnose clínica, o que eles acham de hipnose clínica. E olha só que interessante. Diferentemente da pesquisa do Ekman, que foi uma pesquisa que ele fez sozinho, que ninguém sabe o porquê que ele tomou determinada decisão metodológica, sim ou não, afinal a pesquisa dele não é pré-registrada, nem nada do tipo. A gente fez o que uma survey deveria fazer, né? Melhor das suas intenções, de uma ciência aberta, uma ciência confiável, que é, nós cedemos as respostas individuais de todas as perguntas de todos os participantes. E aí você pode simplesmente, você mesmo, você pode vir aqui e você pode auditar a nossa própria pesquisa, tá? Então você tem aqui as respostas de todos os participantes da pesquisa e assim por diante. Então você pode simplesmente verificar o que fizemos, como fizemos, com quem fizemos e o que quem participou da pesquisa fez. Entendeu como é que funciona uma survey? Então isso daqui é um tipo de pesquisa válida, uma pesquisa decente, uma pesquisa que realmente tem um propósito. Mas ao mesmo tempo, nós também temos aqui, tal qual Paul Ekman, vamos colocar dessa forma, nós também não temos uma amostra probabilística, até porque nós também não sabemos qual a extensão da população de profissionais de hipnose clínica. Então nós não tínhamos como calcular algum tipo de cálculo amostral ou coisa do gênero. Então essa foi uma pequena pesquisa exploratória. Entende a diferença? Quando eu falo que algo é exploratório, eu entendo as limitações da minha pesquisa e até onde ela pode me auxiliar. E nós debatemos isso, você entende? Então veja, dentro dessa pesquisa, com dados de 103 profissionais, tá? Nós temos aqui uma imagem que eu acho maravilhosa. Nós perguntamos para esses caras o seguinte, olha, o que tu acha que hipnose clínica mais funciona? Na tua experiência, na tua prática, o que hipnose mais funciona? E os respondentes, eles falam que, olha, o que mais hipnose funciona, o que para mais hipnose funciona e ajuda são esses caras aqui, né? Só que olha só que engraçado, para aquilo que hipnose mais tem evidência, os profissionais do Brasil acham que não tem. Então, é uma demonstração, por exemplo, por survey, de que a população entrevistada, mas com limitações metodológicas quantitativas para extrapolar de modo geral, não entendem, provavelmente, do próprio campo de trabalho deles. Entendeu? Então, essa daqui é uma aplicação de survey interessante. Inclusive, a gente debate nas nossas limitações que, olha, uma limitação do nosso recrutamento, e veja, por isso que eu falei, 60% de resposta foi uma coisa sensacional da pesquisa do
do Paul Ekman, né? Porque eu falo, olha, na nossa pesquisa, nós convidamos aproximadamente, né, 1.300 profissionais da saúde, e nós só conseguimos aí uma aceitação de 7% desses profissionais, somente 7%. Então, veja, tem muita resposta faltando, e por isso, uma pesquisa exploratória. Por quê? Porque nós, por exemplo, tivemos reuniões com sociedades brasileiras de hipnose que literalmente recusaram fazer parte do auxílio à nossa pesquisa, ou seja, recusaram divulgar a nossa pesquisa para seus adeptos, para seus alunos, associados, ou seja, nós tivemos uma barreira da própria comunidade de hipnose clínica em querer participar de uma pesquisa científica, entendeu? Então, aqui eu estou dizendo, olha, nós entrevistamos tanto pessoas porque nós descobrimos X pessoas, tá? Mas, infelizmente, nós tivemos aí uma espécie de boicote, vamos colocar dessa forma. Então, percebam, surveys têm um propósito e não é o propósito do que Paul Ekman queria fazer. Aquela pesquisa, como eu disse há 2 anos atrás, eu repito, é um papel de pão, tá bom? Então, vamos para a próxima citação referenciada do Vitor Santos. Além disso, você tem ali o Princípios de Neurociência, que é um livro organizado pelo Eric Kandel. Quem que é Eric Kandel? Ele é vencedor do Prêmio Nobel de Medicina nos anos 2000. E se você vai na seção ali sobre emoções e sentimentos, ele está afirmando que sim, você pode julgar, saber quando a pessoa está sentindo uma emoção primária, observando de maneira direta as microexpressões na face dela, as expressões faciais. A própria Lisa... Dentro da ciência, terminologia é uma coisa fundamental. Qualquer novato em ciência sabe. Se você começa um texto, uma pesquisa, um protocolo, qualquer coisa com uma definição, você defende e sustenta essa definição até o final. Se no começo do meu artigo eu começo falando que X é diabetes, eu não vou ficar chamando isso de outros nomes mais lá pra frente. Eu vou chamar diabetes de diabetes até o final. Se eu começo o meu protocolo de um ensaio clínico randomizado chamado grupo experimental, eu não vou ficar mesclando grupo experimental, dipirona, aí depois grupo tratamento, depois grupo não controle, depois dipirona monoidratada. Não, cara, monoidratada. Não, eu vou chamar de algo até o final. E aqui nós temos uma problemática com a defesa do nosso querido Vitor Santos, que veja, eu sou realmente um fã do Eric Kandel, tá? Não tem nenhum problema. Na verdade, eu gosto tanto do Eric Kandel que eu fiz questão de trazer o Mentes Diferentes dele, que é um livro sensacional sobre neurociência, uma boa introdução a neurociências para quem não conhece, e com certeza foi um livro que mudou minha perspectiva de vida dentro da psicologia. Não trouxe nem princípios de neurociência, nem neurociências do Ber lá do Brasil para a Austrália, porque são 2 livros camalhaçudos, né, introdutórios de neurociências, que iam fazer muito peso e eu não estava precisando trazer eles, né? Então, olha que interessante. O Eric Kandel, quando ele cita isso no seu livro, tá? Então, nós estamos aqui com o livro. Nós temos ali, de fato, né, este livro de 2014, mesma época da survey, tá bom? Mesma época da survey do Paul Ekman e, mais uma vez, anterior a novas e mais atuais e melhores evidências, nós temos aqui a frase: a maioria dos estados emocionais, ok, pode ser observada, seja direta, e aí ele coloca, por exemplo, nas expressões faciais ou pela expressão de outros comportamentos. Então, estou irritadiço, estou irritado e eu te dou um soco na cara. Isso foi de acordo com o livro Princípios de Neurociência, né? Seria, por exemplo, uma observação direta, né? Por quê? Porque teria sido um comportamento. Eu soquei você. Ou pelas expressões faciais, né? Só tem um detalhe: microexpressão facial é uma coisa, expressão facial é outra coisa. Qualquer pessoa sabe que os seres humanos têm expressões faciais, e falar que expressões faciais não existem e que expressões faciais são uma pseudociência é uma idiotice, porque todo mundo
meu Deus, pelo menos todo mundo que enxerga olha a cara do outro sujeito e vê ele tendo uma expressão facial. É assim que funciona. Ó, tá vendo? Ó, eu mexo a minha cara. É assim que funciona. A gente tem, de fato, expressões faciais. Expressões faciais, ok. O livro não está falando sobre microexpressões faciais. Ele nem cita a palavra microexpressões faciais. Ele cita a palavra expressões faciais. Então, no recorte do livro, na evidência que ele traz deste livro, o vencedor do Prêmio Nobel, que eu realmente não sei qual foi a necessidade do Vitor Santos citar esse fato sobre a vida do Eric Kandel, não traz mais peso ao argumento. Não é porque ele ganhou o Prêmio Nobel que ele tá certo, tá? Tem um monte de Prêmio Nobel aí que fala bobagem e nem por isso eles estão certos, só porque ganharam o Nobel numa área de pesquisa, tá bom? Só para lembrar. Então, veja, o Eric Kandel, ele fala que de fato, olha, expressões faciais, não microexpressões faciais. Mas olha que engraçado, em seguida ele fala que, olha, estados emocionais podem também ser identificados de forma indireta com a utilização de testes psicofisiológicos ou neurofisiológicos ou medidas endócrinas. E isso está errado. Pelo menos em boa parte, isso está errado. Porque, por exemplo, você tem pesquisas, recentemente foi publicada uma pesquisa, por exemplo, de hipnose clínica com gestantes. E uma pesquisa grande, cara, centenas de gestantes. E quando eu vi aquilo, quando eu vi aquele título, eu pensei, meu, que maravilha, nossa, um RCT novo com gestantes e hipnose clínica, vou ver. E o que os caras estavam pesquisando? A ansiedade de mulheres gestantes no parto. Nossa, uma coisa muito importante. Que bom que eles mediram. Então a gente vai ver se a ansiedade das mulheres reduziu mais no grupo hipnose do que no grupo controle. Sensacional, né? A depender da qualidade do estudo. Mas sabe como é que eles mediram a ansiedade das mulheres? Da forma como Eric Kandel coloca aqui. Eles estavam avaliando um estado emocional através de uma via indireta, através de medidas endócrinas, através de medidas hormonais. Eles estavam ali avaliando níveis de cortisol. O problema é que isso não tem uma translação com evidências de qualidade. Não interessa se o teu cortisol está alto ou baixo. Isso não significa nada se você é ansioso ou não. Então, o nível de evidência que se tem para isso é fraquíssimo, mas ainda assim está sendo citado no livro do poderoso vencedor Eric Kandel. Ou seja, Eric Kandel, até hoje não sei a pronúncia do nome dele, não é um sujeito imutável, não é um sujeito inerrante e não é baliza do que é ou não é verdade. Inclusive, ele é do campo neurocientífico. Ele não é, por exemplo, do campo clínico. Então tem coisas envolvendo clínica no livro dele que um clínico vai discordar. E essa é uma rixa muito grande que clínicos têm com pesquisadores de mecanismos, pesquisa básica, como é o campo de pesquisa do Eric Kandel. Porque as pessoas do campo de pesquisa básica, pesquisa de mecanismos neurofisiológicos, fazem muitas extrapolações de resultados a partir de mecanismos neurofisiológicos, mas que quando a gente vai para o campo epidemiológico, ou seja, no nível em que a pessoa sente de fato aquilo não significa nada. Por exemplo, quando o cara faz uma pesquisa de que, sei lá, o cara tomar banho gelado afeta as vias dopaminérgicas e tal, e aumenta o neurotransmissor e tal. Mas aí quando você vai para o campo clínico, onde o cara tem que de fato sentir aquilo, o cara não sente nada, aquilo não muda nada efetivamente na vida dele. Não a nível molecular, a nível prático, né? Estou aqui, eu na cadeira, estou sentindo algo. Isso não é nível molecular. Isso é nível de percepção autorrelatada, não isso. Entendeu? Então, cara, não é porque está escrito num título que isso faz sentido. Não é porque isso está escrito num parágrafo que isso necessariamente está imutantemente correto. Então, detalhe, lembrando, livro 2014, ele não fala sobre microexpressões faciais, fala sobre expressões faciais. E é através desse gingado metodológico, desse gingado terminológico que pessoas como o Vitor Santos convencem você de algo
que não é aquele algo. Então, expressões faciais são uma coisa, microexpressões faciais são outra coisa, e a gente inclusive vai depois ver aqui isso mais adiante, tá bom? Então, ignora essa citação dele do livro do Eric Kandel, porque não faz sentido. Ai, ai. Expressões na face, a pessoa está sentindo uma emoção primária, observando de maneira direta as microexpressões na face dela, as expressões faciais. A própria Verity, que é uma das principais críticas ao modelo de microexpressões faciais, no artigo científico que ela faz criticando as microexpressões faciais, no comecinho do artigo ela fala lá, microexpressões faciais são reconhecidas como um fato científico mais propagado, um dos fatos científicos mais propagados na área da psicologia. Então, eu não sei de onde é que o Santinelli tira uma bobeira dessa. Ah, é pseudociência. Da onde, cara? Entendeu? Cara, essa citação aqui ela é muito bacana. Pessoal, peço perdão, eu fiz uma confusão aqui e aí eu meio que eu soltei o vídeo, acho que no momento errado e não tava com a câmera, peço desculpas. Como eu falo, aqui não tem edição. Eu vou voltar com vocês aqui pra gente prestar um pouquinho de atenção no que o Vitor Santos fala, tá? Olha só de onde ele tá tirando a fala dele, tá bom? Veja bem, ele tá tirando aqui, ó. Vocês estão vendo que o título do artigo tá aqui, ó. Tá aqui na tela. Autores. E aí já tá logo, o texto já tá logo embaixo. O que é isso daqui? Isso daqui já é o comecinho do paper. Não é exatamente os resultados do paper. Não é o que os autores fizeram. Isso daqui tem uma carinha de introdução de artigo. Só tem um problema. Em geral, pesquisadores clínicos não têm tempo de ficar lendo tralalá, porque introdução não significa nada. Introdução é uma coisa que todo mundo tem que fazer, é um saco escrever isso, porque tu tem que basicamente fazer uma introdução àquele tema, para quem nunca ouviu falar, não chegar desapercebido, não chegar sem ter um background. Então, tu só escreve ali, por exemplo, pesquisa sobre depressão. Vou dar um exemplo, minha meta-análise do ano passado sobre depressão. A primeira página, primeira parágrafo é sobre o que é depressão, a definição de depressão, quantas pessoas deprimidas tem no mundo. Ninguém que vai usar aquela meta-análise vai parar para ler isso, pelo simples fato de que já sabe essa informação. Então só pula direto. E a introdução é, mais uma vez, a opinião dos autores. A introdução, ela é arbitrariamente escrita pelos autores. Não significa que é necessariamente uma verdade, ou ainda, não significa que os autores concordem. Pô, mas como assim? Foi o cara que escreveu? Porque às vezes ele tá chegando com uma evidência nova para bater de frente com o status quo. Só que só tem o status quo para ele citar na introdução. Então ele introduz o tema mostrando, ó, é isso daqui que as pessoas têm de evidência. É isso daqui que as pessoas acreditam. Agora lê o resto que eu vou macetar essa ideia. Às vezes é isso que acontece. Vamos dar uma olhada? Porque ele começa colocando. Vou soltar a voz dele de novo para ele falar para vocês, tá bem? Então prestem atenção. Assim do artigo ela fala lá, microexpressões faciais são reconhecidas como um fato científico mais propagado, um dos fatos científicos mais propagados na área da psicologia. Então, eu não... Olha só, que microexpressão, mais uma vez, ele está falando microexpressões, tá? Para não parecer que eu sou um maluco, eu vou colocar para vocês escutarem de novo. Ele fala a palavra microexpressões, não sou eu que estou inventando não, tá bom? Microexpressões faciais, no artigo científico que ela faz criticando as microexpressões faciais, no comecinho do artigo ela fala lá, microexpressões faciais são reconhecidas como um fato científico, mas... que microexpressões faciais são reconhecidas como um fato científico, um fato inquestionável, né? Mas olha só que interessante. Olha o que ele diz. Não, no artigo dela criticando as microexpressões... Não, peraí. Não, ela não está só criticando. Vocês leram o título desse artigo? Percepções de emoção, de expressões faciais não são culturalmente universais. Evidências de uma cultura remota. Isso aqui é um estudo empírico. É um
teste, é literalmente um experimento científico que a Barrett, ela basicamente orienta, né? Porque pode ver, ela é o último nome geralmente dado ao orientador da pesquisa. Eu não sei se ela ainda é, eu não sei se a Barrett, se ela ainda é da Harvard, mas aqui quando ela publicou em 2014 exatamente, ela ainda era da Harvard. Então aqui ela está basicamente, de novo, em colaboração, mais uma vez, ciência não se faz sozinha, então em colaboração com autores de diferentes universidades e inclusive também da universidade, olha só, Universidade da Namíbia. E por que da Namíbia? Porque eles pegam pessoas de uma cultura lá da Namíbia. Então, olha que interessante, eles fizeram de fato um estudo com 65 pessoas, 65 participantes, tá? De um grupo étnico chamado, eu não sei a pronúncia, então me perdoem, eu acho que é Himba, eu não sei, tá? Que são, a língua deles é Herero, não sei. Então, realmente, recomendo que vocês leiam essa pesquisa, porque o que a Lisa Feldman fala no começo, tá? Que é o que o Vitor Santos coloca aqui no estudo e que que ele coloca no vídeo dele e que, mais uma vez, me faz acreditar que ele não tenha lido o estudo, é que eles falam de fato sobre, sim, na introdução. Essa aqui é a primeira frase do artigo, é uma introdução. Então, sim, de fato, uma das coisas cientificamente mais propagadas, aceitas, né, como fato na psicologia e em neurociências humanas, é de que existem um pequeno número de emoções que são expressadas na face e reconhecidas universalmente. Expressadas na face. Desculpa, vocês estão vendo a palavra microexpressão facial ser colocada aqui? Engraçado, porque a palavra microexpressão sequer é citada no estudo. Então, mais uma vez, em ciência, a gente é muito preciso. Ninguém ia dar a bobeira de confundir uma coisa elementar como essa. Então, sim, existem diferenças entre expressões faciais e microexpressões faciais, porque se não houvesse diferença, não tinham por que dar dois nomes, não é mesmo? Então, sim, eles basicamente mostram que nosso estudo, né, o estudo que eles fizeram, demonstra que as expressões faciais não são universalmente reconhecidas. E aí eles fazem toda a discussão dos experimentos deles, falando sobre como, na verdade, a ideia que eles defendem, que esses resultados provavelmente defendem, é de que as expressões faciais elas não são reconhecidas universalmente, né? Aqui, ó, eles colocam, né? Que os nossos achados são consistentes com o crescente corpo de evidências de que emoções não são reconhecidas, mas são percebidas por uma complexa set, qual que eu posso dar a tradução de set? Enfim, por processos complexos que envolvem, né, a interpelação de diferentes redes de neurônios do cérebro que dão suportes para a identificação, tá? Dessa interface de estado mental. Ou seja, não é que as pessoas reconhecem emoções universalmente. Provavelmente, uma série de redes de neurônios, ao ver uma expressão facial, vai juntar uma série de aprendizagens e talvez sim, com certeza, comportamentos herdados biologicamente, porque quando a gente volta para a análise do comportamento de verdade, o behaviorismo, tá? A gente entende que o comportamento humano ele é selecionado em 3 instâncias, 3 níveis: filogênese, ontogênese e cultura. Filogênese é basicamente aquilo que você herda, filo, da sua própria constituição biológica, enquanto a sua ontogênese vem da sua experiência com o mundo e a sua cultura, Ou seja, a não ser que a galera das microexpressões faciais ignorem o behaviorismo e como o comportamento humano ele é orquestrado, de que o teu comportamento ele é organizado não biologicamente apenas, mas biológica e com sua experiência com o mundo e com a cultura a qual você está inserida,
provavelmente daí sim, aí microexpressões faciais são universais, só se a gente ignorar todo o behaviorismo e toda a construção da ciência do comportamento. Tirando toda a ciência do comportamento, daí sim é puramente universal, puramente herdada, tá? Então, qual que é a ideia do que expressões faciais provavelmente são, no sentido de como a gente entende elas? Provavelmente um conjunto complexo de neurônios trabalhando para identificar sinais que provavelmente você tem, tanto de percepções inatas quanto de aprendizagem, tá? Beleza. Aí nós temos que entender, deixa eu ver aqui. Tá. Nós vamos para o próximo ponto de argumentação do Vitor Santos, mas antes eu só queria relembrar para vocês entenderem, tá? O argumento do Vitor Santos, ele é baseado em introdução de um artigo, não é na metodologia do artigo, não é no resultado desse artigo, não é na discussão do que esse experimento encontrou, é na introdução, quando eles estão fazendo uma recapitulação histórica. Tanto é que vocês podem ver que tem muitos artigos que a introdução ela é meia frase, 2 parágrafos, é só dar uma definição do que eles estão falando e acabou. Introdução não é evidência de nada. Tanto é que você pode pegar artigos com informações erradas nas introduções, tá bom? Então, não confiem em introdução de artigo. Pode pular a introdução de um artigo, se você quiser. Você pode começar a ler um estudo a partir da sua metodologia. Aí você lê metodologia, resultado e deu, na verdade, tá? Porque qual que é a grande questão? Introdução é só uma recapitulação histórica a partir da sua visão. Metodologia é o coração da pesquisa. Resultado foi o que a pesquisa encontrou. Discussão é arbitrariamente o autor pegar os seus dados e discutir com a literatura que ele quiser. No sentido de ele vai pegar o que ele encontrou na seção resultados e vai fazer comparações com as pesquisas que ele quiser. Da ciência. E aí tem as conclusões dele. Então, se você quiser ser um bom pesquisador, você vai basicamente ler metodologia e resultado. E aí você vai tirar suas conclusões da sua própria análise metodológica daquele estudo, tá bom? Mas isso é um pouco mais complexo. Então, respondidos essas primeiras partes, vamos para a próxima argumentação do Vitor Santos. Elas não são universais e não são biológicas. A criança não nasce sabendo que é uma expressão de nojo. Puta merda, velho! Cara, obrigado, Santinelli. A criança não nasce sabendo microexpressão. Porra, cara, aí eu vou ter que te refutar, cara. Aí você deixou muito fácil pra mim. Então, a primeira pesquisa que a gente tem aqui, ela se predispõe, ali é uma pesquisa de 2011, a entender se os fetos, ou seja, um bebê intrauterino, se ele já demonstra expressões faciais de dor, né, de incômodo. E os pesquisadores utilizaram ali ultrassonografias 4D em fetos saudáveis, tá certo? Mas, obviamente, um feto, então, um bebê que ainda não nasceu. E o que eles descobriram é que, conforme o feto vai amadurecendo, os movimentos faciais vão se tornando cada vez mais complexos e coordenados. E aí, assim, a microexpressão facial de dor, né, de incômodo, ela vai se tornando mais reconhecível com o tempo, mesmo ainda dentro do útero. O feto já tem uma expressão facial de dor e de incômodo, dependendo do que acontece ali com a mãe no ambiente externo, antes de nascer. Já essa outra pesquisa científica de 2013, do Facial Expressions Developed Before Birth, queria entender se antes do nascimento, quando o bebê ainda está dentro do útero, a gente conseguiria ver outros comportamentos faciais para além da dor, para além do incômodo, enfim, do estresse. E aí os fetos nessa pesquisa foram observados ali também por ultrassonografia 4D. E quais são os achados dessa pesquisa? Que não apenas expressões faciais de choro, como também expressões faciais de riso já podiam ser vistas no feto, mesmo dentro do útero, mesmo antes de nascer. Então, quando o Santinelli vem e afirma isso aqui... Não são universais e não são biológicas. A criança não nasce sabendo que é um... Quando ele afirma que criança não nasce sabendo, e nós temos esses artigos que mostram justamente bebês, crianças que ainda não nasceram, já demonstrando microexpressões faciais, ele está automaticamente refutado. Bom, primeiro de tudo, sinto muito, peço desculpas a vocês por estar mexendo no celular durante a gravação, mas é que eu tô planejando conduzir um ensaio controlado aleatorizado entre Austrália e Brasil, e aí eu tô respondendo umas mensagens no WhatsApp. Mas vamos lá. Eu gostei muito do termo que o Vitor Santos utiliza ao falar ali, né? Não, uma vez que o Santinelli tem errado isso, ele está refutado, porque a criança nasce sim, e mais uma vez, em ciência somos precisos. Mais uma vez, utilizando o termo microexpressão facial. A criança nasce sabendo utilizar...
o que são microexpressões faciais, porque ela já apresenta durante o útero, certo? Não. Na verdade, quando a gente pega a pesquisa que ele estava mostrando, a primeira que ele mostra é essa daqui, e na verdade, eu não sei, o senhor Santos, ele grava vídeos e ele vê ali, né, o que ele está fazendo, e ele fala umas informações erradas que estão na cara, tipo, 250 cientistas, essa pesquisa de 2011, essa pesquisa de 2013, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, essa pesquisa, eles literalmente ali fizeram, né, um scan, né, um ultrassom 4D de 8 garotas e 7 garotos que ainda estavam dentro dos úteros de suas mães, tá bem? Para identificar então, né, se os fetos saudáveis podem apresentar expressões faciais de dor ou de estresse. Só que tu tá percebendo que tá entre aspas? Você percebeu que o título diz dor e estresse? Então, inclusive no próprio resumo deles, mais uma vez, eles colocam dor e estresse. O que acontece? Nós temos um probleminha que é o seguinte. Vamos lá. Nós usamos o termo Gestalt para enfatizar o fato de que nós, né, não associamos essas expressões a sentimentos ou cognições fetais. Sabe por quê? Porque senão os doutores, pesquisadores Nadia Hazeland, Brian Francis e James Mason iam ser chacota completa no meio da ciência, caso eles falassem, não, isso daqui é com certeza um sentimento aqui, essa expressão desse bebê, ele está sentindo estresse, ele está sentindo dor. Sabe por que ele seria chacota? Porque ele não tem como perguntar para o bebê. Pela mesma razão que quando a minha esposa, no caso eu e ela, a gente fazia pesquisa desse tipo juntos, né? A gente fazia pesquisa com modelos animais de zebrafish, por exemplo, né? Nós tínhamos ali um modelo de epilepsia e nós tínhamos um modelo de ansiedade. Então a gente induzia algo próximo, algo similar ao que é a ansiedade em seres humanos. Mas eu não tenho como saber se aquele peixe está ansioso, porque eu não posso perguntar para ele. Eu fiz pesquisa com modelos animais de camundongo, modelos de Alzheimer. Eu não podia dizer que aquele camundongo tinha Alzheimer, porque eu não tenho como perguntar para ele. Porque o sintoma que aquele camundongo sente não é a mesma coisa que eu, o ser humano aqui, ó, no mundo real, sentindo os efeitos da gravidade, os efeitos do envelhecimento, da oxidação das minhas... Eu não tenho como transportar do camundongo para o que é o organismo humano inteiro, complexo no mundo real. Então eu não tenho como transportar o que é um sentimento para mim, ser humano, eu, que experiencio dor, que experiencio estresse, para um feto que nem sabe que está vivo. Quanto mais ter cognições, quanto mais sentimentos complexos, a gente não tem como saber disso. Portanto, eles utilizam o fato, tá? Eles falam aqui, olha só, sobre, dentro do sistema FACS, né, de expressões faciais, os músculos e tudo mais, quais eles estão, de fato, ali preenchendo, tudo bonitinho. Eles escanearam a cara desses fetos, sensacional. Mas eles sempre falam em termos de Gestalt. O que é Gestalt, né? Os fãs de psicologia aí devem estar pensando, meu Deus, então Gestalt é uma abordagem psicológica científica. Não, é que Gestalt é uma palavra do alemão que não tem uma tradução exata para o português, então o mais próximo de Gestalt que nós temos em português seria configuração. Tá? Por isso que, por exemplo, dentro da ideia de Gestalt, né, da psicoterapia, da abordagem, da linha de pensamento, você vai dizer que as coisas, elas são formadas, né? Elas são Gestalten, ou seja, é uma configuração, uma Gestalten, ela é formada por várias Gestalts. Então, ou é o contrário, meu alemão tá enferrujado. Então, Gestalten é formada por pequenas configurações. Então, o meu livro Gestalten, ele é formado por Gestalts, por configurações. Então, ele tem... O livro é o livro, mas ele é formado por uma capa.
ele é formado por páginas. Ele é composto por... Isso aqui é um post-it? Eu não sei o nome disso aqui. Por isso daqui, entendeu? Por tinta impressa termicamente. Então, várias coisas formam uma coisa. Então, toda coisa é formada por várias coisas. Entendeu? Isso é o que significa Gestalt para o português. Então, aqui, quando eles falam, tá? No método de codificação deles, que eles utilizam o Facial Action Coding System, que é o FACS, né? Do Paul Ekman. Eles basicamente estão dizendo, olha, nós estamos usando o termo Gestalt porque se a gente dizer que esses bebês estão expressando uma emoção, a gente é tchutchuca da cabeça. A gente não faz ideia do que a gente está fazendo, porque não tem como eu fazer essa transposição. Porque eu não tenho como confirmar. Isso seria um problema filosófico na ciência muito grande. Ou seja, eu vou dar um exemplo bem recente disso, né? Que é, meu Deus do céu, esqueci agora o nome disso, a prova de conceito, me lembrei. A evidência da prova do conceito daquela pesquisa está toda errada, no sentido de, recentemente saiu uma pesquisa financiada pelo governo brasileiro, demonstrando que médiums têm alterações genéticas únicas. E aí as pessoas, olha só, tá vendo? Os médiums são pessoas fundamentais, diferentes, eles têm essa alteração que faz com que eles sejam médiums. E aí, olha só, encontramos alterações genéticas aqui nos médiums, em que as pessoas controle, pessoas não médiums, não têm essas alterações. Mas tem um probleminha nessa pesquisa científica que é... E desde quando médiums existem? A gente vai passar a aceitar que médiums existem? A gente vai passar a aceitar que não, eles de fato... Eu não sei exatamente o que um médium faz. Eu não sei o que é. O cara que vê futuro, é o cara que vê espírito, eu não sei. A gente vai aceitar, então, no campo da ciência, a gente vai partir da premissa, prova de conceito, de que ele realmente é um médium? De que ele realmente tem as habilidades que ele fala que tem? E se sim, como é que a gente define o que é um médium? Quem foi que definiu? Cadê o consenso? Cadê a pesquisa de conceito? O que é um médium? Já são 2 problemas conceituais básicos da premissa dessa pesquisa que a CAPES financiou, né? Se não me engano, lá do estado de São Paulo. Então, olha só que interessante. Eu vou partir da premissa, então, de que bebês estão experimentando estresse? Daqui a pouco eu vou dizer que o bebê está experimentando alegria, felicidade, é isso mesmo? Como é que eu sei? Eu perguntei, eu confirmei de alguma forma? A minha prova de conceito está defasada, não tem evidência. Não tem prova, não se sustenta em pé, entendeu? Então, o problema, na verdade, por detrás dessa pesquisa... Perdão, não quero ofender pesquisadores aqui, tá? Os pesquisadores Raisland, Francis, Manson estão perfeitamente corretos. A pesquisa deles, sensacional. Não sei para que serve isso daqui, mas tá ok, né? Ok. Até porque, mais uma vez, tá? Eles não citam a palavra micro-expressions, eles só citam expressions. Expressões são citadas 55 vezes na pesquisa deles. Agora, micro, nenhuma única vez. Então, a não ser que esses autores tenham errado 55 vezes, inclusive no título da pesquisa deles, eu acho, Vitor Santos, que essa pesquisa não diz nada sobre microexpressões faciais. Então, quando o Santinelli fala bebês não nascem sabendo o que é uma microexpressão facial e você fala, tá automaticamente refutado, não, na verdade, a pesquisa que você usou para tentar dizer que ele estava errado nem fala sobre o que você está dizendo. E aí nós vamos para outra pesquisa que você cita, tá? Que é essa pesquisa aqui, né? As expressões faciais se desenvolvem antes do nascimento? Outra evidência que você tenta trazer aqui para dizer que sim, que microexpressões faciais, elas já são anteriores, né? E olha que palavrinha engraçada que os autores estão usando aqui de novo. Gestalt. Ih, rapaz, que interessante. Ih, rapaz, Gestalt. Que interessante. Então, será que poderíamos dizer, tá? Será que poderíamos dizer, então, que os bebês, eles não expressam emoções?
Provavelmente sim, porque a gente não tem como confirmar. A gente não tem como confirmar a prova de conceito de que estes movimentos faciais aqui, ó, nesses bebês, que inclusive essa pesquisa aqui, ela foi feita especificamente com 2 fetos, 2 meninas, tá? Então, pelo amor de Deus, assim, eu sei que no campo experimental pesquisas tendem a ser feitas com pequenas amostras, mas 2 crianças também para tentar generalizar para a humanidade é sacanagem. Então, ok. Veja, a gente não consegue transportar estas expressões faciais para o comportamento facial, supostamente emocional, que nós, humanos vivos, fora do útero, temos. Esses seres dentro do útero são seres vivos. Nós somos seres vivos, mas nós não funcionamos no mesmo mundo e pelas mesmas regras que esses sujeitos aqui. Que esses fetos, nós não funcionamos da mesma forma, porque nós já somos organismos que estão vivendo independentemente, não estamos mais ligados ao cordão umbilical das nossas mães. A gente se alimenta, a gente dialoga, nós temos comportamentos complexos, nós não estamos mais em formação, entendeu? Então eu não tenho como transportar para cá. Então a mesma razão pela qual esta pesquisa tem uma limitação com relação ao nós hoje aqui, é a mesma limitação do estudo anterior que eu me devotei mais tempo, porque as duas fazem a mesma coisa, então tanto faz, falei de uma, falei das duas, tá? Mas só o que eu queria mostrar para vocês entenderem. Expressões faciais se desenvolvem antes do nascimento? Provavelmente sim. Essas pesquisas aqui mostram que, ok, a cara dos fetos está se contorcendo. Essas expressões, esses movimentos, eles têm o significado supostamente emocional que nós humanos, nascidos, criados, crescidos, temos. Não temos como sustentar isso porque eu não posso perguntar e confirmar. Entendeu? E vamos fazer o meu teste aqui mais uma vez. Não tem nada sobre microexpressões faciais nessas pesquisas que você disse, Santinelli, não, que você disse, Vitor Santos, que refutava a fala do Vitor Santinelli, do Thiago Santinelli, porque elas nem falam sobre microexpressões faciais. Então a gente tem que lembrar que expressão facial é uma coisa, microexpressão facial é outra coisa, tá bom? Então esses 2 estudos não falam sobre o que o Vitor Santos diz que elas falam. Mais uma vez o Thiago Santinelli é refutado com a verdade. Um pesquisador muito reconhecido, o David Matsumoto, PhD em psicologia, fez essa mesma pergunta. Será que eu preciso ver uma microexpressão facial para aprender a fazer ela? E uma pessoa, por exemplo, que é cega de nascença, né? Cega de nascença, nunca viu uma microexpressão facial, nunca teve uma observação visual de uma microexpressão facial. E aí que tá, cara. No artigo do David Matsumoto, na pesquisa dele, Spontaneous Facial Expressions of Emotion of Congenitally and Non-Congenitally Blind Individuals, ele comparou basicamente o seguinte. Ele pegou pessoas cegas de nascença e pessoas não cegas. Foram mais de 4.000 itens analisados, tá certo? Mais de 4.000 rostos diferentes analisados, dentre cegos de nascença e pessoas não cegas. Foram atletas das Olimpíadas, tá certo? Em momentos espontâneos. Então, logo depois que o cara ganhou a partida, ou assim que o cara perdeu, ou quando o cara tava com um momento de dor, etc e tal. Então, reações faciais, né, espontâneas, emocionais, sentimentais, enfim. E o que ele percebeu foi que não houve diferença entre as expressões emocionais dos atletas cegos de nascença e os atletas não cegos. Então, tanto um atleta cego de nascença quanto um atleta não cego, o cara que nunca viu uma microexpressão facial na vida expressava, por exemplo, o sorriso de felicidade genuína igual um atleta que não era cego. A tristeza depois da derrota, né? A raiva igual um atleta que não era cego. Mais uma vez, me perdoem pelo uso do celular, mas olha só que interessante. Este estudo do qual o Vitor Metaforando está citando, eu queria até tirar uma dúvida aqui. Me deixem pesquisar, peraí. Ok, pelo menos essa informação aqui poderia ser uma informação correta. Pesquisei quantos atletas participaram das Olimpíadas de 2004 e foram 10.625 olímpios, né, atletas. E isso aqui, inclusive, me surpreendeu. Eu não fazia ideia de que eram tantos atletas assim numa Olimpíada. Mas por que isso daqui importa, Felipe? Por causa de alegações como essa daqui, ó. Non-Congenitally Blind Individuals, ele comparou basicamente o seguinte.
Ele pegou pessoas cegas de nascença e pessoas não cegas. Foram mais de 4.000 itens analisados, tá certo? Mais de 4.000 rostos diferentes analisados. Olha só que interessante, mais de 4.000 rostos diferentes, ou seja, rapaz, esse é um N amostral gigante, este é um N amostral sensacional, hein? São 4.000 indivíduos diferentes, isso é um N muito importante, mas será que é exatamente isso que a pesquisa está falando que fez? Não, como não temos surpresa nenhuma, mais uma vez, eu já mostrei que inúmeras vezes o Vitor Santos não deve ter lido os artigos que ele cita, mas o David Matsumoto, na verdade, ele e o fotógrafo tiraram 4.800 fotos de total 59 pessoas. Não 4.800 fotos de cada pessoa. Não, 4.800 fotos. Essas 4.800 fotos englobavam 59 pessoas, tá? Sendo delas 27 cegos de nascença e 32 pessoas cegas não de nascença, tá? Não congênitas, né? Então, eles tiraram fotos imediatamente após o final de cada medal match, né? Cada partida, aparentemente. E do tempo acabado, né, dessa partida até a decisão anunciada ali do referee, até onde eu me lembro, é juiz, né? Então, basicamente, eles tiravam também foto ali do cara recebendo a medalha, né? E posando com a medalha. Então, essas fotos todas desses momentos, desses leques, e eles falam, né? Olha, esse span de tempo aqui, né? Ele durava aproximadamente 15 a 30 segundos. E eles estavam ali, ó, tirando fotos, tá bom? Então, este daqui é o delineamento. Eles não tiraram foto de 4.000 rostos diferentes, tiraram foto de 59 rostos diferentes. É uma diferença de mais de 3.000. É um erro estatístico um pouco considerável, mas tudo bem. O que é interessante? O argumento, essa utilização, esse argumento de que, olha, se nós encontrarmos pessoas cegas de nascença que emitem as mesmas expressões faciais que pessoas não cegas de nascença, nós vamos ter uma prova cabal de que as microexpressões faciais, elas são universais, são genéticas. Por quê? Porque a pessoa nasce, nunca viu ninguém fazendo e pronto. Ela tá fazendo igual, logo eu tenho aqui a solução do debate e Santinelli vai para lá, Felipe Psi vai para lá, qualquer pessoa que critique as microexpressões faciais sai para lá. Só que nós temos um problema metodológico. Tá escurecendo já, né? Meu Deus do céu, eu tenho que tirar as roupas do varal, inclusive. Então, qual que é a questão? Nós temos um problema com essa metodologia que é, excelente metodologia. 2, provavelmente vocês ignoram que ninguém nasce e sobrevive sozinho. Por exemplo, sabe quando vocês fizeram pesquisa com fetos? O feto dependia da mãe para se alimentar. Sabe quando a gente nasce, a gente depende dos nossos pais ou cuidadores para cuidar e nos alimentar, e nos proteger e nos aquecer. Se você nasce cego, sem ninguém, a chance de você sobreviver é nenhuma. Você morre. E se você nasce não cego, também. Se ninguém te cuidar, você vai ser um bebê, tu vai ser comido por um urubu. Qual que é a grande questão aqui? Nós temos uma pesquisadora que já foi citada anteriormente neste vídeo, que é a Lisa... Oh, meu Deus. Que é a Lisa Feldman Barrett, tá? E por alguma razão pintou todo mundo, era só para pintar o nome dela. Nós temos uma pesquisa, uma revisão sensacional de 2019. Lembram todas as vezes que eu citei pesquisas e livros anteriores a essa época? Que eu falei, olha, novas e melhores evidências surgiram em 2019. Nós temos uma pesquisa sensacional da Lisa Feldman e colaboradores. E nessa época ela estava tanto na Northstain University, quanto no Massachusetts General Hospital, quanto nesse cara aqui também. O Massachusetts General Hospital é da Harvard, então meio que ela atua no meio da Harvard há um tempinho. Isso não impacta em nada, tá? Ela podia ser de uma universidade privada de Tupinambá, que não muda nada, tá? A grande questão é qual artigo tá certo, qual artigo tem qualidade. Então, beleza. O que nos interessa saber aqui, pessoal?
que ela nos responde um problema com essa metodologia, que é: pessoas cegas de nascença não se criam sozinhas. Elas são inseridas numa sociedade e suas expressões emocionais também são afetadas. Então, olha que interessante, né? Basicamente, quem é? Olha só, a premissa, né, de que pessoas que são cegas não conseguem aprender assistindo outras pessoas, né, outras expressões faciais, outros músculos faciais se moverem quando expressam emoções, é uma das bases, né, de vários estudos que argumentam que uma vez que um cego de nascença faça determinado sorriso tal qual uma pessoa não cega, a gente prova que as emoções são inatas. As emoções e expressões emocionais são inatas. O problema é que, e aí a Lisa ela traz aqui para nós, pessoas que nascem cegas aprendem através de outras modalidades sensoriais. De qualquer forma, né, elas podem aprender através sobre estados emocionais, movimentos faciais, de ouvirem descrições em conversas, em livros, em filmes e até mesmo de instruções diretas. Olha, Gertrudes, tu ganhou a medalha, vai ali pro pódio e quando você chegar lá, dá um sorriso. Pronto, eu tô dando uma instrução. Filmes, livros, essa é uma coisa, eu já refutei essa ideia de que não, se o estudo ali tirou foto do cara sorrindo quando ele é cego no campeonato, então é nascença. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas eu não sei se vocês se lembram, mas cegos aprendem muito pelo tato. Inclusive, reconhecer outra pessoa através do tateamento das faces. Quantas vezes a gente já não vê essas brincadeiras? Não fala nada. Ah, é o Felipe. Por quê? Porque o cara já tateou a minha cara, ele sabe como é a minha face. Então, Felipe, entendeu? Isso aqui foi meio grosseiro, né? Eu suponho que pessoas cegas não façam assim, tá? Vocês entenderam, ele tava tateando. Então, qual que é a ideia? Tanto é que tem lá, por exemplo, o História de Cego, o Dia de Cego, eu não sei o nome do canal dele, um canal muito bacana de um homem cego, não de nascença, um homem cego, mas que foi cego na infância, em que ele tem um museu de miniaturas, que é um museu tátil, para que pessoas cegas possam conhecer pontos turísticos do mundo tateando objetos. Essa é uma forma com a qual as pessoas aprendem a se expressar, aprendem como as coisas são. Então, mais uma vez, o argumento desses supostos estudos com medalhistas não é uma boa evidência, porque eles têm sim uma aprendizagem, quem diria, social, cultural das suas emoções. Inclusive, a Lisa Feldman nos responde sobre esses estudos, por exemplo, que tiram fotos de medalhistas, né? Então, ele fala, ó, os atletas olímpicos que ganharam medalhas sorriam apenas quando sabiam que estavam sendo observados por outras pessoas. Isso daqui são eles, os autores dessa revisão, citando uma limitação grosseira da metodologia desses estudos, tá? Da galera da microexpressões faciais com atletas cegos de nascença. Então, os atletas olímpicos que ganharam medalhas sorriam apenas quando sabiam que estavam sendo observados por outras pessoas, como quando estavam no pódio, de frente para o público. Em outras situações, como enquanto esperavam atrás do pódio ou enquanto estavam no pódio de costas para as pessoas, mas em direção a uma bandeira, elas não sorriam. Ou seja, uma demonstração de que, olha só, que interessante, quando eu não estou num contexto em que aquela emoção ali está me sendo instruída para ser sentida ou coisa do tipo, ou estou fazendo uma atividade que exija eu fazer aquilo que eu aprendi, eu não estou executando, entendeu? Então nós temos, até o momento, severas limitações metodológicas para dizer que as expressões faciais, elas são universais, tá bom? E aí, deixa eu pegar aqui, mais uma vez, no estudo do próprio Matsumoto, tá bom? A palavra micro não aparece, enquanto a palavra expressions aparece. Agora, a palavra micro expressions não aparece. Ah, não, Felipe, mas isso é só porque ele preferiu usar um termo genérico. David Matsumoto tem artigos falando sobre a definição de microexpressões faciais, inclusive as redefinindo e tudo mais. Então, por que ele não saberia falar sobre a diferença, utilizar termos
precisos dentro da metodologia científica. Então, mais uma vez, esse artigo não fala nada sobre microexpressões faciais e mesmo que falasse, tem problemas metodológicos que não explicam que essas expressões faciais são de nascença, mas elas podem sim ser aprendidas. Ela é o terror do metaforando, né? Porque em teoria ela tem ali o artigo e ela acaba com microexpressão facial como sendo algo científico. Ela acaba, né? Sabe quem refuta essa fala? A própria Judy Burgum, tá certo? Porque, primeiro, nesse artigo em específico que o Santinelli cita, em momento nenhum, a Judy Burgum classifica microexpressões faciais como sendo pseudociência, já começa por aí. Mas, para além disso, em 2023, o Davi Leucas, que além de ser psicólogo, professor de psicologia e ter o Instituto CluLab, um dos institutos mais sérios da América Latina a estudar o comportamento não verbal, em 2023, ele realizou uma entrevista com a Judy Burgum e ele foi objetivo. Ele perguntou para ela sobre a validade científica das microexpressões faciais. Vamos ver o que a própria autora respondeu? Então, o Davi Leucas pergunta para ela o seguinte: como você entende o conceito de microexpressões faciais? Você vê validade científica ou robustez científica no conceito de microexpressões faciais? E a Judy Burgum responde o seguinte: eu entendo como sendo expressões rápidas, de meio segundo, que são visíveis e revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Exatamente da forma que a gente sempre apresentou aqui no canal Metaforando quando falou de microexpressão. Você vê que a Judy Burgum está alinhada, é a mesma explicação. Ela não foi e falou que é algo de detectar mentira, assim como eu também não falei, tá certo? Aí ela continua, né? As AUs, unidades de ação, que elas dependem, são confiáveis. E ela vai além, ela fala o seguinte: eu estou convencida pelos trabalhos de Ten Brink and Porter que elas, as microexpressões faciais, revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Ou seja, são confiáveis, tá certo? Eu estou convencida pelos trabalhos do Brink and Porter que as microexpressões revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Então a própria Judy Burgum, quando foi entrevistada e perguntada sobre a validade científica das microexpressões faciais, não disse que é pseudociência, pelo contrário, disse que se sente convencida e que elas são confiáveis. Bom, aqui o Vitor Santos teve um problema de inglês. E esse problema alterou, tá certo. Adulterou toda a interpretação e a argumentação dele. Porque a Judy Burgum não falou isso que o Vitor Santos falou. Na verdade, primeiro, tá, pessoal? Gostei desse método que o Davi Leucas usou para entrevistar uma pessoa. Isso daqui é o chat do ResearchGate, tá? É uma rede social de cientistas. A gente tem lá o seu perfil e aí você pode conversar com outros cientistas. Mas olha só que interessante. Vamos voltar. Eu vou passar com vocês o que o Vitor Santos disse que a Judy Burgum respondeu. Eu vou mostrar o que a Judy Burgum respondeu, que acho que foi uma dificuldade de interpretação de inglês do Vitor Santos que mudou completamente o discurso que a gente teria aqui. Então, peraí, deixa eu pausar e voltar no momento que ele começa a falar. Olha só, eu achei aqui o momento em que ele começa a falar. Não, então a Judy Burgum fala o seguinte. Olha só, deixa eu pausar meu microfone. Eu entendo como sendo expressões rápidas, de meio segundo, que são... Isso daqui mudou completamente a fala dele. Ele disse que a Judy Burgum disse que ela entende as microexpressões como expressões rápidas de meio segundo. Errado. Pelo amor de Deus, é só ler o que a própria autora está falando. O que essa senhorinha querida está falando. Ela diz, veja o meu artigo publicado na Frontiers in Psychology. Se microexpressões, não que eu vejo, não. Ela está dizendo, if microexpressions are redefined, ou seja, se microexpressões forem redefinidas. O que significa redefinidas? Significa que eu chamo isto daqui de livro e agora eu redefino isto daqui é livro, entendeu? Eu estou redefinindo o significado de uma palavra, objeto, comportamento, ação, qualquer coisa, tá? Tá? De acordo com o que ela fala no artigo dela, se microexpressões forem redefinidas como uma expressão facial de meio segundo de duração, então elas são, flutuantes, mas são visíveis. Parece não fazer sentido essa fala dela, né? E aí ela fala que neste critério, nesta condição, ela estaria convencida pelos trabalhos de Brink e Porter que revelam sensações, sentimentos que uma pessoa estaria tentando esconder. E aí, nesta condição, elas poderiam ser um pouco informativas, tá?
Mas, cara, olha que interessante. Todo o argumento que o Vitor Santos dá, inclusive vou deixar ele falar o resto. Olha só, peraí, deixa eu pausar aqui meu microfone. São visíveis e revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Exatamente da forma que a gente sempre apresentou aqui no canal Metaforando quando... Não. Não é da mesma forma. Porque aqui nós estamos falando de um contexto de redefinição de critério do que é uma microexpressão facial. Então é um contexto muito específico, diferente da literatura científica geral sobre microexpressões faciais. É uma análise muito específica, é uma subanálise nesse contexto. E eu vou mostrar o porquê, tá bom? Então, vamos lá. Não é o que sempre foi falado, não. Falou de microexpressão. Você vê que a Judy Burgum está alinhada, é a mesma explicação. Ela não foi e falou que é algo de detectar mentira, assim como eu também não falei, tá certo? Aí ela continua, né? As AUs, unidades de ação, que elas dependem, são confiáveis. E ela vai além, ela fala o seguinte: eu estou convencida pelos trabalhos de Ten Brink and Porter que elas... Não, aqui ele já volta no texto. Então, sim, essas AUs, elas seriam um pouco informativas, inclusive ele esqueceu de falar essa frase, que neste contexto específico, as AUs seriam um pouco informativas, né? Por quê? Porque no artigo da Judy Burgum, deixa só eu mostrar para vocês. No artigo do qual nós estamos falando, e sim, é só de uma autora e não, isso aqui não é uma survey. No artigo dela, ela fala sobre uma coisa muito curiosa, de que as evidências disponíveis, na verdade... Opa, era aqui mesmo. De que as evidências disponíveis, na verdade, pela definição de microexpressão facial, elas não ocorrem suficientemente para serem sequer detectáveis. Ou seja, se a gente seguir a definição do que é uma microexpressão facial, ela traz evidências, por exemplo, do Porter e Brink, inclusive, né? De que basicamente apenas 2%, né, das expressões emocionais achadas em seus experimentos eram de fato classificadas como microexpressões faciais. Então, imagina esse cenário. Você faz 100 expressões faciais na minha frente, 100, e só 2 delas são microexpressões faciais. Primeira pergunta. Essas expressões, elas estão acontecendo vezes o suficiente para a gente poder tirar alguma conclusão? Primeiro, para eu poder identificar vezes o suficiente, para eu poder vê-las, para eu poder percebê-las. E segundo, 2 de 100, eu posso usar isso para alguma coisa? Porque uma pode ser uma coisa, sei lá, valência positiva, valência negativa. Qual que eu confio? Qual que tem mais credibilidade, confiabilidade, replicabilidade? Qual delas eu sigo? 2 de 100? Minha chance é 50-50. Então, veja, o estudo dela fala sobre isso, que olha, as microexpressões, elas quase não ocorrem, então a gente quase nem detecta elas. E aí a ideia de, não, mas a Judy, ela não fala em nenhum momento que microexpressões faciais são pseudociência. Não, de fato, ela não fala, ela está citando documentos que trazem dessa forma, mas veja, ela arbitrariamente por alguma razão, trazer este fato. Então ela coloca que, de fato, de qualquer forma, tá? However, né, ainda... cadê aqui? Aqui. O Congresso dos Estados Unidos revelou que apenas, né, porque isso aqui é uma discussão antiga de que os Estados Unidos tentou aplicar formas de você identificar pessoas potencialmente suspeitas ali em aeroportos, se eu bem me lembro. Então veja, apenas 0,6 das 61 mil abordagens, tá, que fizeram a passageiros em aeroportos entre 2011 e 2012, utilizando esse treino baseado na ideia de reconhecimento de linguagem corporal, microexpressões faciais, apenas 0,6 resultou em alguma prisão, em alguma abordagem de fato efetiva, né? Em 2017... teve lá a ACLU, eu não lembro exatamente o que é isso daqui, e também não vou pesquisar agora, mas tem aqui a referência, você pegar o paper e ir atrás da referência. Basicamente falando sobre essas abordagens baseadas, né, em comportamento. Essa abordagem, ela é basicamente fundamentada em viés, né, evidência fraca e ciência lixo. Então, de fato, ela não fala pseudociência aqui no artigo dela, ela fala ciência lixo, é diferente, né? Então, qual que é a ideia?
a Judy Burgon, ela tá falando de um contexto específico, meio segundo. Mas por que isso? Porque olha como é que começa o artigo dela. Ela fala, de fato, que, olha só, a definição, ó, ela fala que é importante a gente separar que, ó, outra importante distinção, né, é entre as microexpressões faciais e as macroexpressões faciais. O que são macroexpressões faciais? Expressões faciais de mais de meio segundo a mais. Então, o que é uma microexpressão? Uma expressão facial com menos de meio segundo de duração. Então, quando a Judy Burgon vem aqui e fala, olha, se nós redefinirmos expressões faciais, né, microexpressões faciais, perdão, se a gente redefinir microexpressões faciais como tendo meio segundo de duração ou mais, daí a gente consegue ver elas. Porque daí já não são mais microexpressões. Ou são uma nova definição maravilhosa que a gente dá. E veja, não é a Judy Burgon que está falando isso, tá bom? Na verdade, outros autores do campo das microexpressões trazem essa ideia. A definição de que microexpressões faciais são muito curtas. Elas vão de 1/4 de segundo até no máximo meio segundo. Ou seja, elas vão até 0,49 segundos. Ou seja, passou disso, é uma macroexpressão, é uma expressão facial, não uma microexpressão, uma expressão facial. Deu para entender? Então, se eu simplesmente abandono a explicação do que é uma microexpressão, pronto. Aí tudo bem. Aí elas funcionam, aí eu consigo detectar elas o suficiente para elas terem alguma função. Entendeu? Então o problema é, o Vitor Santos distorceu completamente a resposta da própria Burgon. A Burgon não fala o que ele diz que ela fala. A Burgon fala outra coisa. Ela falou, olha, num cenário diferente, elas têm uma certa... dá para ver. É isso. É isso que ela falou. Nesse cenário de meio segundo, dá para ver elas. E qual que é o problema com isso? É que aí a gente acaba esbarrando na filosofia da ciência, mais especificamente com o grande Sven Ove Hansson, talvez um dos filósofos da ciência mais discutidos, mais importantes, né? Ou pelo menos mais inovadores dos últimos anos, porque ele traz há mais de uma década um debate sobre a ideia do que é pseudociência dentro da filosofia, dentro do campo epidemiológico, dentro da ciência de modo geral. O que é uma pseudociência? Porque Sven Hansson vai evoluir o debate para muito além do que era a ideia de Popper. A ideia de Popper já está ultrapassada, né? A ideia de ciência, pseudociência, através do popperianismo. Inclusive, o próprio eu não sei se eu cheguei a compartilhar a tela para mostrar para vocês o título dessa pesquisa, a capa da pesquisa eu mostrei? Eu já esqueci. Então, tá aí de novo, tá? Eu tô falando dessa pesquisa aqui do Sven Hansson, tá bom? Então, o que acontece? O próprio Vitor Santos fala no vídeo dele sobre como não, quando surge uma pesquisa mostrando que você tá errado, você está automaticamente refutado. Não, na verdade, essa é uma ideia bem contrária ao que a ideia de falseamento traz. Porque essa é exatamente uma das fraquezas da perspectiva do falseamento. Não se tem uma definição de quantas evidências são necessárias para derrubar um conhecimento anterior. Não, mas surgiu um dizendo que está errado, logo está tudo errado? Depende. Qual é a qualidade metodológica desse estudo? Então a ideia não é que uma vez que eu provo que está errado, está tudo acabado. Não, peraí. Uma vez que eu encontre um dado contrário ao que eu falo, talvez este único dado seja metodologicamente mais confiável que todo o resto. Sim, ou seja só uma porcaria e tenha achado aquele dado por puro acaso, tá bom? Então, Vitor Santos, talvez sua visão sobre filosofia da ciência esteja equivocada. E é aí que a gente entra. Será que essa ideia aí de microexpressões faciais é uma pseudociência, não é? Bom, é exatamente aí que a gente chama o Hansson para o debate, porque a gente precisa entender sobre doutrinas. Porque, entenda, quando as pessoas falam, tal coisa, é ciência ou é pseudociência? Psicologia, é ciência ou é pseudociência? Veja, a psicologia, ela não é uma ciência e ela não é uma pseudociência. A psicologia, ela é uma disciplina que possui várias doutrinas. Essas doutrinas, muitas delas são
científicas e outras, a maioria, não. Entendeu? Então, eu não tenho como responder este guarda-chuva à psicologia como um todo. Então, eu vou pegar aqui, inclusive, a tradução, porque com desrespeito à filosofia, eu não quero correr o risco de, na minha leitura de inglês, eu cometer um erro, né? Então, aqui, o Sven Hansen, ele começa a debater sobre pseudociência e ele define que, olha, para a gente entender pseudociência, primeiro tem que entender o que é uma doutrina. Vocês entenderam? Então, olha só, ele basicamente vai definir as doutrinas da seguinte forma. Uma doutrina é uma pseudociência se, e somente se, satisfazer as seguintes duas condições. A, incluir ao menos uma afirmação que, A1, trata de uma questão dentro dos domínios da ciência em sentido amplo, tá? Então, aqui, ó. Até aqui, o conteúdo do canal, por exemplo, do senhor Vitor Santos se enquadra, porque ele está falando de algo que está dentro de um domínio da ciência, sim, tá bom? A2, e apresenta uma falta tão grave de confiabilidade que não pode, de forma alguma, ser considerada confiável, que é o critério da falta de confiabilidade. Bom, até o momento é exatamente disso que a gente está falando. Aí a gente vai para a parte B, critério B, né? Seus principais proponentes tentam criar a impressão de que ela representa o conhecimento mais confiável sobre o tema que aborda, né? Que é o critério da pretensão. Eu não vou nem entrar nesse debate, porque daí eu talvez entraria numa questão mais pessoal, né, do trabalho do Vitor Santos. Mas você, espectador, toda vez que você assiste um vídeo do Vitor Santos, não te passa uma impressão de que ele está tentando fazer parecer que aquele conhecimento sobre análise de expressões faciais não é o mais conhecido e melhor conhecimento sobre o tema emoções e expressões humanas? Quando ele fala sobre o facts, scan, já não lembro. Quando ele fala sobre isso, não te parece que dá a impressão de que não, este é o melhor conhecimento que se tem sobre microexpressões ou sobre expressões faciais? Fica aí a questão. E, tendo isso em vista, o Sven Hansen, ele cria para nós também, mas isso em outra obra, né? Que por alguma razão aqui, acho que é como eu tô com... Acho não, né? É porque eu tô com o Wi-Fi da minha casa, então eu não tô com o Wi-Fi da universidade, então eu não consegui baixar o PDF de graça. Eu não ia pagar e eu também não consegui achar ele em outras plataformas. Mas, graças a Deus, o artigo de Ferreira 2021 traz traduzido a lista multicritérios de Sven Hansen do que é uma pseudociência. Então a gente já entendeu que a doutrina, da qual se baseia as microexpressões faciais, tem problemas. Mas aí a gente vai para a lista multicritérios, né? Em que trazemos aqui o seguinte. Aqui, ó. A lista multicritérios, tá? De que uma doutrina é provavelmente, uma teoria, ela é provavelmente pseudocientífica, tá? Credo na autoridade. É afirmado que alguma pessoa ou pessoas têm uma habilidade especial de determinar o que é verdadeiro ou falso e os outros precisam aceitar os seus julgamentos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Não, microexpressões faciais não são pseudociência. E como ele não fez a afirmação e não colocou nenhuma evidência para sustentar a afirmação dele, o que sobra é o Thiago Santinelli, com a autoridade dele, como pesquisador científico, a fazendo uma afirmação. Então, a gente tem pessoas que são muito mais autoridade no campo científico para afirmar o contrário do que o Santinelli está trazendo nesse momento. Você tem, por exemplo, um estudo, né, uma pesquisa que foi publicada, What Scientists Who Study Most. Entenderam o que eu tô falando? Não, nós temos autoridades para dizer. Entendeu? É disso que a gente tá falando, sacou? Daí ele fala sobre experimentos não repetíveis, né? A confiança depositada em experimentos que não podem ser repetidos por outros com o mesmo resultado. Exemplos escolhidos a dedo. Exemplos escolhidos a dedo são usados apesar de não serem representativos da categoria geral a qual a investigação se refere. Resistência à testagem. Uma teoria não é testada apesar de ser possível fazê-lo. Desdém com informações refutantes. Observações ou experimentos que conflitam com as teorias são rejeitados.
construída em subterfúgio, né? A testagem da teoria é arranjada de tal maneira que ela apenas pode ser confirmada e nunca desconfirmada pelos seus resultados. E explicações são abandonadas sem substituições. Isso daqui é exatamente sobre o que eu queria falar. Explicações sustentáveis são abandonadas sem serem substituídas, de forma que a nova teoria deixa muitas coisas inexplicadas, deixa muito mais coisas inexplicadas do que a anterior. É exatamente aqui, dentro desse escopo da sétima, que se aplica essa mudança de paradigma. Não, ao longo de toda a história dos estudos de microexpressão, a gente chamava microexpressões de expressões até 0,49 segundos, até meio segundo, menos que isso. Ah, não, mas aí se é meio segundo, a nossa teoria não se encaixa, né? Bom, se a gente muda de meio segundo pra cima, agora a gente consegue, velho. Então não são microexpressões. Por que eu preciso mudar isso? Ah, não, eu preciso mudar porque se eu não mudo, se é meio segundo a menos, a gente não consegue detectar mais do que 2% das vezes e aí é meio que não tem muita confiança. Então já não é essa teoria. Essa teoria então estava errada. Então essa teoria prova... então, microexpressões... Pimba. Expressões faciais, outra coisa. Microexpressões faciais, expressões faciais. Então a ideia da utilização de microexpressões faciais, ela é para o quê? E é aí que eu quero chegar num termo com vocês. De fato, todas as vezes que o trabalho do Vitor Santos ou de qualquer outro defensor das microexpressões faciais é questionado, por exemplo, o Vitor Santos surge com um vídeo lá do começo do canal dele falando que ele dizia, não, tá vendo? Microexpressões faciais não podem detectar mentiras. Tá vendo? Eu sempre falei isso. Lá no começo do canal eu falava que não podia detectar mentiras. Tudo bem, isso está certo, ele sempre falou isso. E aqui não é entrando num debate sobre a pessoa do Vitor Santos, mas é sobre o que ele mesmo defende, no sentido de que para que serviriam as microexpressões faciais? Esse estudo do campo das microexpressões faciais. Com certeza para fazer filmes da Disney muito melhor, os filmes da Pixar muito melhor, né? Com expressões faciais mais arrojadas nos bonequinhos. Deve ter alguma outra aplicação também. Por exemplo, sei lá, auxiliar na construção de inteligências artificiais para detecção de movimento facial, para desenvolver... tecnologias assistivas para pessoas sem movimento dos braços conseguirem controlar um computador com o movimento dos olhos ou da cara. Tem isso, ok, mas isso não diz nada sobre a emoção da pessoa, isso diz sobre puramente detecção de o que está se movendo e, né, eu programo o computador, quando o cara move esse cílio, eu clico o botão, pronto, isso não tem nada a ver com emoção. E é aí que eu entro, porque a galera costuma dizer, não, a gente não diz que a pessoa está mentindo, a gente só mostra que ela tem uma incongruência. Tá, mas eu quero trazer um ponto mais complexo para o debate. Quando você vai num médico, num psicólogo, num enfermeiro, qualquer profissional da saúde, o que tu espera? Você espera que ele te ajude a resolver um problema, certo? E como é que você sabe que você tem um problema? Porque você experimenta ele, você sente ele no mundo real, no mundo físico, né? Então você tem depressão, você tem câncer, você tem diabetes, você amputou uma perna, você percebe isso o suficiente para te incomodar, certo? Perfeito. E como é que você sabe que um tratamento está funcionando? Por causa de elementos de epidemiologia clínica. Mais especificamente, nós sabemos que um tratamento tem utilidade quando ele respeita um dos Ds da epidemiologia clínica. Início básico de epidemiologia clínica. Os Ds, né? Os 6 Ds seriam morte... lembrando, 6 Ds começa com M, né? Mas é porque é em inglês, tá? Então, death, tá? Então... os 6 Ds da epidemiologia: morte, doença, desconforto, deficiência funcional, descontentamento e despesas. Se eu tenho um tratamento que me faz gastar menos do que o outro tratamento, mesmo que os dois tenham o mesmo efeito na minha doença, o que me faz gastar menos é o melhor tratamento. Se eu tenho um tratamento que me faz viver mais em melhor condição de saúde do que o outro, esse tratamento funciona mais. Não me adianta chegar um cara e falar assim, toma esse remédio aqui, você tá com incontinência urinária, toma esse remédio aqui. Ele aumenta, cara, tem um estudo clínico que encontrou um P, tá, menor que 0,001. Ele tem, cara, olha só, ele descobriu uma diferença estatisticamente significativa em comparação ao placebo. Então não é fake não, esse resultado funciona, hein? Nossa, legal. Quanto que ele aumenta da minha diurese? 20 miligramas.
grandes porcaria. Esse tratamento não me ajudou em nada. Ou seja, ele não vai me afetar no que a gente chama de MCID, por exemplo, que é uma mudança, né, minimamente, clinicamente relevante para o que o paciente sinta. Então, por exemplo, se um tratamento muda 2 pontos de depressão a menos que o outro, tanto faz o tratamento, porque isso não mudou nada. 2 pontos numa escala de 0 a 10 é bastante coisa. 2 pontos numa escala de 0 a 62, como muitas escalas de depressão, não muda nada. O paciente nem sabe que ficou menos deprimido, porque ele nem sente, não mudou nada para ele, é só uma variação aleatória. Tá entendendo o que eu quero falar? As coisas que a gente procura, que a gente estuda na ciência, que a gente busca investir dinheiro, como por exemplo fazendo um curso, ou indo atrás de um profissional, ou auxiliando, por exemplo, como o Vitor Santos sempre deixa alertado, né? Uma análise de expressões faciais, de linguagem corporal, não pode ser categórica em dizer que um sujeito num tribunal está mentindo, mas demonstra as incongruências dele. E isso ajuda alguém em alguma coisa? Porque como é que eu faço a transposição de incongruência para algo categórico? Como é que eu transformo isso de... Ok, é um desfecho. Desfecho que serve para quê? Serve para quê? Para nada. Incongruência. Isso significa o quê? Qual é o meu intervalo de confiança 95%? Ou seja, se eu repetir essa sua análise aqui 100 vezes, em 95 delas vai dar qual o resultado? Que ele está mentindo ou que ele não está? Qual a serventia? Não, mas análises de expressões faciais não servem para detectar mentiras. Ah, tá bom. Então você está me dizendo que a análise da linguagem corporal, ela serve para eu detectar o que as pessoas estão querendo dizer nas entrelinhas, porque nós falamos muito mais por isso. Mas ao mesmo tempo você também me fala que de forma cabal eu poder dizer que alguém disse ou pensou ou fez algo, eu preciso de uma evidência, certo? Então deixa eu mostrar uma coisa. Esse aqui é um dos cursos, por exemplo, que o Vitor Santos, o dono do curso que a gente acabou, do vídeo que a gente acabou de ver e reagir, inclusive falo eu, Vossa Excelência, a partir do ponto de um cliente, tá? Porque eu já comprei produto do Vitor Santos. Estou falando aqui como um cliente revoltado, tá bom? Então não estou atacando alguém, mas a minha dúvida é... Beleza, você está me dizendo que a linguagem corporal fala muito sobre o que a pessoa quer dizer, mas ao mesmo tempo eu preciso de uma prova cabal do que está escrito ou de que eu tenho um vídeo da pessoa fazendo, certo? Certo. Então eu vou ler com vocês a descrição, que é a escrita. Não é o que ele fala ou diz que fez, por exemplo, no canal. É o que ele escreveu e pôs à venda. O vídeo, inclusive, é de graça. Isso daqui é pago, ó, 482. Isso aqui tá em dólar, então é mais caro, é em reais. É verdade. Tá bom, vamos lá. Olha só. Linguagem corporal da mentira. Mas as microexpressões faciais, elas não servem para detectar se alguém está mentindo. Tudo bem. Mas vamos ver a descrição do curso dele? O curso tem como objetivo ensinar de forma dinâmica a teoria e a aplicação prática do protocolo SCANS, bem como outras dicas, no processo de, abre aspas, detecção do comportamento mentiroso, por meio da observação do comportamento não verbal. Será ensinado sobre a mentira, fundamentos de análise, canais não verbais. Detecção do comportamento mentiroso. O curso ensina técnicas e dicas para detectar comportamentos mentirosos por meio da observação comportamental não verbal. Isso permite que os alunos desenvolvam a habilidade de leitura da linguagem corporal, se tornem mais proficientes em identificar sinais de mentira em contextos diferentes. Aqui não está entre aspas não, aqui é uma afirmação categórica. Eu como consumidor, eu tô lendo isso daqui, desculpa, eu não entendo os sinais sutis e não verbais da escrita, é que na escrita só tá escrito. Então, na escrita, eu como consumidor, eu olho aqui, que interpretação eu vou ter disso daqui? Ah, não, no YouTube eu falo que microexpressões não detectam mentiras e não podem ser feitas para isso. Mas quando eu cobro, aí eu posso detectar sinais de mentira? Então, aqui há uma extrapolação do que é, então, um desfecho, incongruência, que não existem evidências que a gente possa transpor o comportamento não verbal do indivíduo para categoricamente alguma utilização prática do que aquela pessoa está sentindo, pensando ou querendo, tá? São correlações, são extrapolações espúrias.
não temos essa extrapolação para uma utilização pragmática e segura, como é, por exemplo, eu quando vou indicar um tratamento. Eu tenho ali uma estimativa de um efeito baseado nas características individuais dessa pessoa e eu posso indicar, olha, fulano, baseado nas suas características e na melhor evidência disponível, você vai ter de X a X resultado com esse tratamento aqui. Ponto. Isso é transpor de uma evidência estatística para um fato clínico. Epidemiologia. E aqui, vamos para outro. Ó, esse daqui é mais baratinho, $15. Série Desvendando a Mentira mais O Fim da Mentira. O pack especial de conteúdos do Metaforando é composto pelas 2 temporadas da série Desvendando a Mentira, onde é abordado as técnicas na teoria e prática de como identificar e apontar pessoas que tentam te enganar. Não tem nada sobre aspas aqui, não tem nada em aspas, tá? Escrito e com preço. Esta técnica de linguagem não verbal vai te identificar, vai te ensinar a identificar pessoas que tentam te enganar. Talvez eu não tenha aprendido português direito, mas de onde eu vim, alguém que tentou me enganar, não quero citar nada. Então, seu juiz, eu realmente estou fazendo uma pergunta ao público, porque eu não sei. Eu realmente não sei. Mas será que tentar te enganar não é uma mentira? Talvez o jogo de palavras seja diferente. Não sei a aplicação disso. Mas de onde eu venho, da minha criação, da minha alfabetização em português, fulano te enganou. Fulano mentiu para você. É a mesma coisa. Então, é seguro dizer que o senhor Santos afirmou que a microexpressão facial e linguagem corporal pode, então, identificar quando as pessoas mentem para você? Não sei. Então, há uma incongruência entre o canal do YouTube e quando ele cobra para ensinar algo. Mas vamos lá, vamos ler aqui mais a descrição. Aprenda a identificar mentiras. Você terá acesso a técnicas e estratégias para identificar quando alguém está mentindo para você. E isso será extremamente útil em diversas situações, desde negociações de trabalho até relacionamentos pessoais. Legal? O pack especial inclui 2 temporadas da série, garantindo que você tenha acesso a todo o conteúdo disponível sobre o assunto, com embasamento teórico e nanana. Legal, olha só, interessante. Próximo. Certificação em análise não verbal, $225. A certificação é um guia para compreender além das palavras. Nela, embarcaremos em uma fascinante jornada pelo mundo do comportamento não verbal. Este curso foi cuidadosamente planejar para oferecer um olhar profundo sobre a linguagem que comunica os sentimentos e intenções mais profundas de uma pessoa. Novamente, é uma afirmação sobre as intenções do indivíduo. Mas a gente não tem evidências que conseguem transpor da identificação de comportamento não verbal para causalmente qual é a intenção da pessoa. Senão a gente já teria uma ciência muito boa nesse campo, sinceramente. E de novo, né? Behaviorismo, análise do comportamento de fato, vai explicar. A intenção de uma pessoa é um evento privado. Ninguém tem acesso a isso. A pessoa pode estar conversando com você de amores e risos e estar pensando em te matar. A gente não tem como saber, porque é um evento privado. O pensamento, que é um comportamento, é um evento privado. Nós temos acessos a eventos externos, eventos públicos, tá bom? Ideal a todos que almejam aprimorar suas habilidades de comunicação e compreensão interpessoal. Nosso caminho será pavimentado com conhecimento, prática e muita descoberta. Interessante. E por último, detecção de microexpressões faciais, $128. Já quis saber se alguém estava te enganando? Já quis saber. Sou o consumidor, seu excelência. Ou se essa pessoa realmente concordava com o que estava falando? Já quis saber. Por meio do sistema FACS, o treinamento de detecção de microexpressões faciais, então detectar microexpressões faciais, é voltado para efetuar a análise correta das emoções na face e entender o que as pessoas realmente estão sentindo, mesmo que elas tentem esconder isso de você, que é o critério para a gente chamar de mentira, enganação, tentar esconder um fato. Então, de novo, é seguro dizer, então, que ele estava supondo ou afirmando que a detecção de microexpressões faciais detecta mentiras? É uma pergunta ao público, tá? Eu sou um ex-consumidor aqui revoltado e sem conhecimento adequado, sem instruções adequadas do portfólio aqui, né? Curso ministrado pelo mais popular e mais novo perito facial da América Latina.
Santo cria o canal Metaforando. Quem ao seu redor gosta realmente de você? Quem está mentindo para você? As emoções, quando analisadas corretamente, podem revelar as intenções. Sabe o que pode revelar uma intenção também? Um texto. E bom, é exatamente com esse questionamento que eu encerro o meu estranhamento com as evidências apresentadas e com o tema de hoje. Então, senhoras e senhores, esse vídeo ficou muito grande, mas eu espero que tenha ajudado todos vocês, tudo bem? Em breve vou começar também a tentar produzir aqui vídeos sobre a minha jornada aqui no doutorado, por Sydney, como é estudar numa das melhores universidades do mundo, como a University of New South Wales, dar dicas de processos para vocês poderem ter bolsas de estudos em universidades como essas. Então, pô, felizmente a gente aqui na UNSW recebeu a notícia essa semana, fomos classificados como a 20ª melhor, a 20ª é 20, né? A 20ª melhor universidade do mundo. O Neura tem vários projetos incríveis que estão no debate público, mas poucas pessoas que não são do campo têm acesso, então eu quero trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? E espero realmente poder ajudar muitos de vocês que sonham em alcançar patamares e universidades no exterior, que encontrem aí o caminho das pedras de como fazer isso, fechou? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.